A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, que é gloriosa, que é poderosa, que tem o melhor para mim e para você. Estamos falando do livro de Atos, esse livro glorioso, que tem muito a ensinar a mim e a você. Hoje vamos falar o capítulo 17, do 16 ao 34, vamos terminar ele. Onde o tema é Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Porque muitas vezes não conhecíamos Jesus, não tínhamos aliança com Ele, e aí não era glorificado o nome dele nas nossas vidas. Fazia coisas que não glorificava, fazia coisas que lá na frente ia ter consequência. Mas hoje eu e você servem a um Deus vivo. Hoje eu e você servem um Deus que protege, que ilumina, que livra, que dá livramento, que está conosco. Portanto, qualquer coisa te perdoa, deixa aquilo no passado, porque a Bíblia diz que os nossos pecados ele joga no lago do esquecimento. Então não faz sentido a gente ficar remoendo coisas do passado. Mas o Senhor é comigo e é com você. E o Senhor vai falar conosco nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus? Aleluia! Atos 17, a partir do 16. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. O que me chama a atenção é que Paulo, o tempo todo, como um grande líder da igreja, como um grande líder do Senhor, veja que ele se incomodava com aquilo que não glorificava a Deus. Ele ali se preocupou com aqueles idólatras, porque idolatria não glorifica o nome de Deus e o Senhor não aprova. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo, e todos os dias na praça pública falava com as pessoas que se encontravam ali. Veja que ele falava na sinagoga, nas praças públicas da palavra de Deus. Tem pessoas que dizem, Deus não habita em templos. É verdade, por mão de homens, mas temos que ter nossa casa do Senhor. Existe esse texto, mas você tem que ler o contexto na palavra. Porque ele pregava o tempo todo nas sinagogas, nas praças. Porque você tem o endereço do seu médico, você tem o endereço da sua casa, você tem o endereço de onde você compra. Como é que você não tem que ter sua igreja? Temos que ter nossa igreja. É nosso endereço para adorar o Senhor. É nosso endereço para andar em comunhão com os irmãos, para ser orientada pelo nosso pastor. Então tem que ter o templo, sim, da casa do Senhor. Alguns professores epicureus e alguns estiocos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele estava falando de um Deus estrangeiro. Dizia isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Paulo anunciava Jesus por conta daquela idolatria. Paulo anunciava Jesus porque queria ver a alma das vidas salva. Porque aquele povo vivia na ignorância, não conhecia o Deus que Paulo conhecia. E eu e você tem que fazer o mesmo. Orientar, aconselhar. Se não quiser, a gente ora, a gente jejua pela nossa família. Mas não esqueça, porque um dia tem uma eternidade com Cristo e uma sem Cristo. E eu e você quer estar lá. E a Bíblia diz, se a gente não pregar, até as pedras clamarão. Então, eles o levaram e uma reunião da Câmara Municipal disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. Veja que Paulo usava com tanto fervor, era um homem tão fervoroso, que chegaram a levar eles para a Câmara da época, daquela equipe de políticos. Por quê? Porque ele falava com fortaleza, ele falava com verdade, ele falava com ânimo. Então aquilo impactava as pessoas. E isso é um exemplo para mim e para você. Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas, e nós gostaríamos de saber o que eles querem dizer, e que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que vivem ali gostavam de passar o tempo contando, ouvindo e as últimas novidades. A coisa boa aqui é que esse povo gostava de ouvir as notícias.
gostava de saber das novidades. Então aquela novidade era nova. Aquele Deus ele não conhecia. Mas louvado seja Deus que tinha um homem de Deus determinado, com força, com alegria, para falar do Senhor. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: Atenises, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoravam os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram, sim, sem conhecer, é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Paulo não perdia oportunidade. Paulo tinha visão de águia. É o que eu e você tem que fazer. Para não se acomodar, porque um dia o Senhor vai perguntar a gente: o que é que a gente tem para entregar a Ele? O que a gente tem é o fervor da salvação. É o fervor do que Ele fez na minha e na tua vida de mudança. Então é isso que a gente tem que passar. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, e o Senhor dos céus e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. Paulo aproveitou aquela oportunidade, adoração ao Deus desconhecido. Olha a orientação de Paulo. Olha como Paulo abordou esses homens. Não perca a oportunidade. Esqueça, deixa o tempo da ignorância para lá. Mas fala do Senhor. Exalta e engrandece o nome de Deus, porque o que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. Também não precisa que faça nada por ele, pois ele mesmo quem dá a tua vida e respiração e tudo mais. Porque as pessoas ali eram idólatras, então fazia tudo pelos deuses. E Paulo disse: olha, não precisa vocês fazer nada por ele, porque ele é dono dos céus e da terra. Ele está em cima e embaixo. E ele é que fez e faz tudo. Nossa respiração é dele. De um só homem, ele criou todos os seres humanos para viveres na terra. Antes de criar o povo, Deus marcou para ele os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficaria lá. Paulo falando de Adão e Eva. Paulo falando do início da Bíblia. É muito importante a gente conhecer a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. A verdade é que um dia Ele volta. A verdade é que Ele salvou eu e você. E a verdade é que Ele quer alcançar mais vida. Por isso Ele conta comigo e com você, para o nome dEle ser glorificado. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora Ele não esteja longe de cada um de nós. Olha que orientação linda. Olha que determinação de Paulo, que visão de águia, que homem sábio. Ele orava e Deus dava todo esse entendimento a ele. Aí você pode me dizer: ele era um homem preparado. Sim, mas pode ser preparado como for. Se não tiver comunhão com Deus, nas escrituras não vai ter preparação nenhuma. Porque escritura é revelação. Escritura é uma biblioteca que vem direto do céu. Não é um livro humano. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nós nos movemos e existimos. Alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. Ele, já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta nossa ignorância. Lembra do tema que eu botei, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância? Mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Paulo quis explicar a eles que Deus é um grande ser, que não precisava eles fazer um ídolo de prata, de ouro, de bronze, porque eles tinham necessidade, eles queriam tudo fazer um ídolo. E Deus abomina, Ele condena imagens. Está aqui na palavra. E Paulo explicou a eles que esse Deus era vivo. Ele tinha ressuscitado ao terceiro dia. Ele cuidava do mundo, dos céus e da terra e de todos eles. Então não precisava eles adorá-lo com imagem. Pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem
que escolheu e deu prova disso a todos quanto ressuscitou esses homens. Quando ele disse aqui que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, é porque naquele momento Paulo estava pregando a palavra. Paulo estava explicando que Jesus ressuscitou e foi para o céu. E que lá em cima tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se naquele momento ele estava aprendendo, passou-se a ignorância. Não precisava mais fazer ídolo de prata, de ouro, de jeito nenhum. Porque eles tinham hábito, todos os deuses eles faziam isso. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião, queremos ouvir você falar esse assunto. Veja que uns zombaram, criticaram, né? Mas outros disseram: não, a gente quer ouvir mais esse assunto. Quer dizer, queremos aprender, queremos entender. Então, Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se ajuntaram a ele. Então, essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, e uma mulher chamada Damares, e mais outras pessoas. Veja que ele conseguiu, na direção de Deus, falar tanto Damares como esse homem, né? Este doutor aqui, eles quiseram. Mas algumas pessoas creram e juntaram com ele. Entre eles estava Dionísio, que era um membro da Câmara Municipal. Então, valeu a pena ele lutar, valeu a pena ele falar, valeu a pena ele mostrar sobre a diferença entre ídolos da terra e o Senhor, porque alguns ali creram. E ele fez membros, fez servos para Cristo. Então, que eu e você não perca a oportunidade, que eu e você falem de Jesus em tempo e fora de tempo. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Deus leva em conta quando a gente sabe e não faz nada. Amém? Vamos trabalhar para Cristo? Todos fiquem com Deus, a paz do Senhor e até amanhã.